E na sociedade hoje, não é? Nós vivemos aí tempos de descoberta na área política do conservadorismo, porque no Brasil isso está novo, está fresco, mas o Brasil sempre foi conservador. Então, quando nós vamos para essa sociedade, damos de cara com dezenas de anos tendo doutrinação contrária àquilo que nós conservamos. Os verdadeiros valores do povo brasileiro. Exatamente. Como é que deve ser, então, a postura desse conservador nessa sociedade? Vamos começar por aí. Certo, certo. Então, assim, é interessante, por mais que pareça redundante e desnecessário, mas começar pelo começo é a melhor maneira de começar. Exatamente. Nós falamos sempre isso aqui. Então, assim, vamos perceber uma coisa. Qualquer indivíduo que tenha uma inteligência comum, normal, já percebeu que o mundo é injusto e já percebeu que boa parte das injustiças do mundo brotam das injustiças que a pessoa carrega dentro de si mesma. A isso nós chamamos de desordem original, o pecado original. Ou seja, o homem é desordenado em si, por força da desobediência a Deus, e essa desordem interna, ela se derrama para o ambiente social. Ponto. Qualquer pessoa que tentou ser boa, já viu que não é boa. Aliás, não tem como você ser bom se achando bom. Né? Só se acha bom quem nunca tentou ser bom de verdade. Quando você tenta, você vê que é muito ruim. Então, isso, é óbvio que isso também tem efeitos sociais. Porque o homem é um animal político. Ou seja, o homem ele vive em sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Né? Diz Nosso Senhor lá no Gênesis, desde o princípio de tudo. E mesmo quando a gente fala, já que estamos aqui no ambiente eclesial, daquelas pessoas que estão retiradas, por exemplo, nos claustros, um cartucho, ele nunca está em solidão completa. Aliás, se você pegar os estatutos dos cartuchos, da ordem cartucha, vai dizer que apartados de todos, estamos unidos a todos. Então, mesmo a solidão católica, ela é uma solidão acompanhada. Porque tudo que eu faço gera efeitos para os outros. De tal modo, quando eu falto com a caridade, eu prejudico com injustiça os outros, e quando eu ajo com caridade, eu levo amor às outras pessoas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o produto da desordem interna do pecado é a desordem social. Ora, considerando esse fato, nós temos que considerar também uma outra coisa. Essa desordem interna que nós temos, ela é ordenada por certos preceitos que o bom Deus nos colocou não como algo que iria tolher a nossa liberdade, mas pelo contrário, como algo que iria fazer com que a gente tivesse plena liberdade. Porque essas desordens, elas nos tiram a capacidade de ação correta. E quando a gente não age corretamente, a gente só está diminuindo as nossas capacidades. Então, se uma criança ela está lá comendo doce 24 horas por dia, isso não está aumentando a capacidade física dela, está diminuindo a capacidade física dela, embora ela tenha a sensação de bem-estar por estar fazendo o que ela quer fazer. Então, quando o bom Deus ele estabelece determinadas normas de conduta, é para que a nossa liberdade seja maior, ou seja, é para que a gente consiga chegar ao máximo daquilo que ele quer que a gente chegue. Essas normas, elas são adequadas à nossa natureza humana. Ora, vamos pegar o que é a natureza. Tá lá, eu tenho certeza que deve ter gente aí que está tentando fazer uma dieta, talvez até vocês mesmo, né? O cara está naquela luta. Você acha que eu preciso? Não foi nenhuma indireta, meu. Não foi nenhuma indireta. Até porque, né? Mas o cara está lá naquela luta e você vai, vamos comer produtos naturais. O que são comidas naturais? São aquelas comidas que não foram alteradas, que não foram modificadas. Do jeito que elas nascem, elas estão ali da mesma maneira que elas deviam de fato ser, sem que ninguém tocasse. Ou seja, uma cenoura, por exemplo, será tanto mais natural, quanto mais ela só for cenoura, quanto ela não tiver nada ali acrescido. Um cachorro, ele será tanto mais natural, quanto mais ele for só um cachorro. Então, tem gente que, no afã de amar o animalzinho, que não é ilegítimo, é óbvio que não, mas você termina querendo que o cachorro haja de uma maneira contrária à sua natureza. Quando você faz isso, você não está amando o bichinho, você está amando a si próprio através da diminuição da liberdade do bichinho de ser canino, que foi exatamente o que ele nasceu para ser, certo? Então, a perfeição da liberdade humana, pasmem, é ser gente.
né? A perfeição do homem é ser homem. Acontece que para o homem ser perfeito, não só o ambiente interno, digamos assim, a sua alma, ela tem que estar dentro daquelas balizas, dentro das leis que o bom Deus fez, para que ele seja de fato humano, livre, mas também o conjunto social tem que estar adequado à realização dessas capacidades humanas. Ora, isso significa dizer, portanto, que a lei social não tem condições de estar desvinculada da natureza humana, sob pena dela não se tornar uma lei legítima, mas se tornar uma tirania. Porque a lei social ela só tem validade e legitimidade na medida em que ela serve para catapultar as potências da natureza humana, ou seja, para tornar o indivíduo mais gente. Se eu tenho uma lei que não faz isso, então a lei social vira aquele pai responsável que deixa o menino comer doce 24 horas por dia. E ele vai diminuindo as capacidades físicas, quando deveria ser a função paterna aumentar as capacidades físicas. Então a lei vai ter essa mesma legitimidade. Entrando no assunto do conservadorismo, isso significa dizer que o conservador é aquele que preserva esse conjunto de princípios básicos que devem estar presentes em toda regra de conduta social para que o homem continue homem e não para que o homem se bestialize. Porque tem um problema. Para um cachorro ser cachorro, basta ele fazer o que ele está programado para fazer. Para um homem ser homem, ele tem que fazer uma certa violência contra as suas más tendências do pecado original. É verdade. É isso que Nosso Senhor diz quando ele fala que o reino do céu é dos violentos. Não se entra no céu sem uma violência contra si mesmo. É impossível você fazer isso. É completamente impossível, porque o pecado original é uma força gravitacional que nos arrasta espiritualmente para baixo. Então, a vida espiritual ela é uma escada rolante descendo para baixo. Se você ficar parado, você desce. A vida espiritual, para você ficar assim, no 0 a 0, você já tem que fazer muito esforço. Para ficar no 0 a 0, você já tem que estar subindo o tempo todo, né? Então, se você não fizer essa violência contra si mesmo, não tem como alcançar a bondade, não tem como alcançar nada superior. Ora, isso significa dizer que, quando nós estamos num ambiente social que realiza coisas contrárias à natureza humana, nós estamos num ambiente em que você está dificultando não só a convivência, porque é como se você forçasse um cachorro a viver como uma girafa, a uma coisa contrária à natureza dele. Você não apenas está impossibilitando a convivência nesse mundo, como você está impedindo as pessoas de alcançarem o céu. Ou seja, o ambiente social que despreza a lei natural, ele é um ambiente que impede a salvação dos outros. O conservador, portanto, é um indivíduo que pega esses princípios da lei natural, esses princípios que ordenam o viver humano e que ordenam o existir da sociedade, e coloca eles como inabaláveis, ou seja, você não pode modificar essas coisas. E é o contrário do revolucionário. Então, só fazer essa introdução aqui geral, para dizer que conservar os princípios básicos que estão relacionados à natureza humana é conservar o homem. Destruir esses princípios básicos de maneira revolucionária é destruir o homem. Não há nada mais anti-humano do que o mundo revolucionário. O mundo revolucionário ele é anti-humano na sua essência. E hoje, nós vivemos num mundo feito para a destruição da natureza humana. Esse é o grande perigo.